mas eu tinha jurado na minha cabeça que foi o Pedro. Mas faz um tempinho já que eu perguntei pra Né? ele. Tinha os dois, e a Sabrina também aí, ó. A Sabrina, tá, a Sabrina não sabia, tô descobrindo agora. Inclusive, Eu com a certeza que é ela. ela não sou eu, não. Não sou eu, não, gente. É Ué, quem que alguma outra pescou outro Sabrina. dia? Não foi a Sabrina? Não, foi outra. Ah, A outra Não fui eu, Sabrina. não, é outra. viciados em errar as pessoas. É, Eu e Noé. Mas a gente vai achá-los. Até o fim do ano a gente convida eles de novo vamos, pra vamos. cantar e tocar. Fechou. Boa aula, Isaac. Valeu. Gente, então, semana passada a gente tinha começado o barroco, né? E eu introduzi para vocês um pouquinho essa questão do barroco e pai e tudo mais, né? A gente viu o Padre Antônio Vieira, né? Os sermões dele. E aí agora a segunda parte da aula seria mais uma discussão sobre o Gregório de Matos mesmo. Eu só queria saber, eu vou dar uma contextualização para vocês do barroco de novo, tá? Fiquem tranquilos. Eu só queria saber se, primeiro, alguém chegou a ler o material escrito que eu fiz para vocês? E alguém quer falar alguma coisa sobre o que achou? Se alguém leu, achou que ficou bacana, que funcionou? Alguém aí? Sobre o barroco? Aquele. Eu deixei salvo na pasta do Drive o resumo que eu tinha feito. Não sei se vocês chegaram a ler. Eu queria saber o que vocês acharam mesmo. Ah, acho que eu não cheguei a ler. Não, se vocês não conseguiram ler, não tem problema. Eu só realmente queria saber se alguém chegou a ler, porque eu tinha feito aquele combinado com vocês, né? Porque eu geralmente não coloco muito tópico e texto em slide. Eu não sei. E aí, geralmente, eu faço um resumo à parte escrito, né? Que é geralmente o que eu comento aqui na aula, que vocês depois podem consultar como se fosse material de estudo. Então, assim, eu tô mais enfatizando porque é bom de vocês mesmo, né? Porque é o material de estudo de vocês. Então, preciso saber se é um material que tá fazendo sentido para vocês. Então, se vocês puderem depois dar uma olhada, se vocês quiserem ir olhando enquanto eu vou falando aqui, porque é exatamente a mesma coisa que eu tô falando, eu posso compartilhar com vocês agora. Mas a ideia é que vocês me deem esse feedback, tá? E se vocês acharem que não tá legal esses resumos, eu posso deixar tudo num lugar só, que no caso seria o slide, tá? Mas, enfim, se vocês puderem me dar essa força aí e fazer a boa comigo, eu agradeço. Mas então vamos lá. A outra coisa é que eu ia perguntar, tipo, mais ou menos alguém lembra o que a gente falou na semana passada? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida? Ou todo mundo já esqueceu o que eu falei? Eu lembro que você falou sobre o barroco, que ele surgiu na Europa, que é um modelo. Não, eu não lembro se era de arte. Ou pode ser considerado arte? Eu acho que um movimento artístico no geral, né? Pensando assim, arte que englobou vários tipos de arte, né? Então a gente teve literatura, mas a gente também teve arquitetura, teve escultura, teve pintura, teve música. Teve coisa que também era refletido sobre bem e mal, coisas um pouco com sombras, eu lembro disso. Isso, exatamente. E o barroco era uma escola o quê? Literário. Sim, literária, mas assim, qual que era a principal característica do barroco? Da religião. Exato, boa. Então, era uma arte muito religiosa, tá? Acho que é bem bacana vocês enfatizarem isso. Eu mandei o link aqui no chat, tá? Se vocês quiserem olhar, fiquem à vontade. Mas então é isso, né? Então, a gente tem o barroco, assim, se a gente for parar para pensar no geral, né, na Europa, um movimento muito religioso, né? Então, o protestantismo estava surgindo muito forte na Europa e você precisava combater, né? No caso, os católicos precisavam fazer esse combate, que vai ficar conhecido como Contra-Reforma. E nada mais, nada menos do que você usar a arte, toda a influência dela, para você poder catequizar e moldar uma geração de pessoas, digamos assim. Só que você vai ter um sentimento de angústia muito forte, porque você vai ter um homem, né, um ser humano, uma pessoa que acabou de sair de uma época completamente religiosa na história da Europa, que foi a Idade Média, e de repente você entra no Renascimento, que é também um outro momento em que o homem ele começa a pensar menos em coisas religiosas e mais na questão terrena. Então, vocês concordam comigo que tem essa dualidade muito forte para você ficar dividido entre céu e terra, né? A igreja pregar muito, a igreja católica que a sua felicidade só seria alcançada quando você morresse,
né, que a sua vida agora é passageira, mas vai vir umas outras pessoas que dizerem, não, mas a vida que a gente está vivendo agora também é muito importante que seja vivida da melhor maneira possível. Então o homem ele fica um pouco dividido nessa questão entre céu e terra. Por isso que também você vai ter uma arte de muito contraste, né, muita sombra, porque é para reforçar cada vez mais essa angústia do ser humano, né, de luz e escuro, né, isso que a gente vê na literatura que é a antítese mesmo, né, de ideias contrárias. Então, o Carpe Diem, foi até bacana você comentar isso, porque, assim, o Carpe Diem que a gente está acostumado é em outra escola literária que a gente não vai ver aqui. Não sei, se vocês quiserem, a gente pode. Novamente, a gente tem umas aulas sobrando, a gente pode ver o arcadismo, né? Porque o arcadismo ele foi uma escola literária também que pregou muito essa questão do Carpe Diem, né? O que é Carpe Diem? É uma palavra em latim que significa aproveite o dia. Só que o Carpe Diem, ele surgiu um pouco antes. Então, se você pegar mais ou menos essa época do Barroco, o Carpe Diem ele ainda tem esse significado de aproveite a vida, mas ele tem um significado meio diferente. Porque. Opa, peraí, gente, eu não vou de água aqui. Nossa. Desculpa, gente, também não estou muito bem da garganta. Mas então, o Carpe Diem, ele tá muito ligado a essa ideia de você aproveitar o dia, só que no sentido religioso. Então, aproveite a vida lendo a Bíblia, orando, meditando, se dedicando às coisas do céu. E só depois o Carpe Diem ele vai ganhar esse significado mais de você aproveitar o dia, a sua vida, né? Porque você pode morrer a qualquer momento, então a ideia é que você aproveite o máximo possível da sua vida. Inclusive, o arcadismo vem depois do barroco, né? Então, enfim, vocês acharem interessante, eu posso trazer ele. Não é um conteúdo cobrado no vestibular, se é o que vocês querem saber, mas se vocês quiserem, a gente pode trazer para pelo menos comentar e conversar sobre, tá? Fica a escolha de vocês. Mas sim, a gente pode considerar o Carpe Diem. Então, o barroco tem toda essa dualidade. Quando a gente pensa no Brasil, que eu já falei para vocês, né, que quando a arte ela chega para outros lugares, ela acaba adquirindo outros corpos, né, outras mentalidades, porque a arte é muito mutável de acordo com a sociedade que ela está. Então, diferente da Europa, que você já tinha reinos, né, pré-formados e tudo mais, aqui no Brasil você tinha diversas colônias. Nem Brasil existia ainda, né? Não tinha essa ideia de Brasil, unidade, né? Você tinha ali vários territórios, várias capitanias hereditárias, que vocês já viram isso melhor com o Matheus, e você tinha uma sociedade de informação ali. Então você tinha portugueses escravizando pessoas indígenas, mas depois trazendo mão de obra africana, né? De vários lugares da África. E você vai ter essa mistura muito forte de pessoas aqui. Então, acho que uma das coisas mais principais do Barroco é essa questão de você ter uma diversidade de pessoas muito grande convivendo em um território em que ninguém, não que não se dava bem, não se dava bem de fato, né, mas que eram pessoas tão diferentes que não chegavam nem a falar a mesma língua. E como eu já tinha comentado para você semana passada, quando a gente fala de miscigenação, é um dos tópicos assim, mais importantes para a gente entender a formação do Brasil, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, né, que eu já comentei com você na semana passada, que chegou a ter uma formação um pouco mais diferente, né? Os Estados Unidos é um pouco mais separatista, né? Tanto que você chegou a ter leis na época que impedia, por exemplo, de pessoas pretas usarem o mesmo banheiro que pessoas brancas, né? Você tinha bairros somente de pessoas pretas e bairros somente de pessoas brancas, bairros de pessoas latinas, enfim, isso ainda é muito forte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil você teve essa mistura muito mais evidente, sabe? Então foi um processo social um pouco diferente, que reflete até hoje na gente, né? Então acho que, voltando um pouco à aula passada, é isso. Hoje a gente vai dar mais continuidade no Gregório de Matos, né? Então, o objetivo de hoje é entender o processo da sátira como forma de denúncia social e de expor o que está oculto no inconsciente humano e compreender o processo de crítica do poeta Gregório de Matos sobre diversas insatisfações com a metrópole. Então, a gente vai começar vendo alguns poemas do Gregório de Matos e aí a gente vai refletir um pouco o que está escrito aqui, tá bom? Tranquilo? Podemos ir? Bom, então vamos lá. Bom, Gregório de Matos, o Gregório de Matos, ele nasceu em Portugal, né? Mas ele
né? Geralmente esses primeiros poetas que a gente vê, a maioria são portugueses que vêm para o Brasil, né? Por quê? Porque você ainda não tinha essa sociedade tão formada assim, né? Mas ele é de família portuguesa, né? Ele veio morar aqui no Brasil, na Bahia, né? Esse começo também de Brasil era tudo muito focado ali mais na parte da Bahia, Salvador e Nordeste, né? Porque no começo do Brasil, a capital do Brasil assim, entre aspas, era Salvador. E assim, eu não sei, eu acho que o Gregório de Matos, eu acho que ainda bem que ele não nasceu hoje em dia, porque eu acho que eu já tenho pra mim que na época dele foi, sei lá, o primeiro tuiteiro, a primeira pessoa que provavelmente, eu acho que ele foi o primeiro brasileiro cancelado, ainda mais se a gente pensar que o Brasil é das populações mais da rede social do mundo. Porque assim, ele realmente falava bastante coisa, né? Tipo, eu não sei se alguém já chegou a ver ele na escola ou já conhece ele de algum contexto, mas ele tem uma linguinha bem de chicote, sabe? Ele era, eu acho que vocês já deram para perceber para quem estava naquela aula que a gente fez o exercício dos poemas, porque a gente viu teve um grupo que ficou com o poema dele, que eu não vou lembrar qual foi agora, acho que foi o Tijolo na Parede, mas enfim, que a gente já percebeu ali por aquele poema que ele fez uma crítica muito severa à Bahia. Só que o Gregório de Matos, ele foi um cara que escreveu, tipo assim, de muita coisa, né? Ele tinha uma temática barroca muito forte, mas ele também escreveu vários tipos de poema, de várias temáticas, mas muito também focado no barroco. Esse aqui que eu trouxe para vocês, a gente vai ler. Eu queria que a gente analisasse e pensasse. Eu queria que vocês pensassem um pouco mais nessa questão que eu já introduzi para vocês. Então, tentem identificar no poema essa questão não só religiosa, mas como também de contraste, de dualidade. O que vocês acharem mais interessante também que possa ser pontuado, que a gente já tenha visto do formato do poema. Então, eu vou ler para vocês e a gente pode ir conversando. Então, vamos lá. E era comum que na época esses poemas eles não têm título, então a gente considerava geralmente que o título do poema seria o primeiro verso, mas eu não coloquei, enfim. Então vamos lá. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Porque, quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandarmos sobejam só gemido, que a mesma culpa que vós a ofendido, vós tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. E se vocês também ficaram um pouco confusos com algumas palavras, vocês podem ir perguntando, tá? Que a gente pode ir traduzindo e a gente pode também ir indo junto. Mas e aí? O que vocês acharam? Ele, tipo, tá. É como se ele tivesse, tipo, se arrependendo que. Nossa, como é que eu explico isso? Nessa parte, tipo, pelo que eu entendi, ele cometeu um pecado e ele tá arrependido. Uhum. Porque Tanto ele que ele, começa no primeiro verso, né? Pequei, Senhor. é, ele disse também aqui no finalzinho: Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Eu entendo de ovelha desgarrada aquela ovelha que não segue o pastor, ou que ou que não seguiu não as ordens, mas não seguiu a orientação do pastor. Então isso fez ele sentir esse arrependimento também. Mas eu também sinto que nesse poema ele dá a entender que as ovelhas desgarradas tipo, não merecessem perdão. Eu só tinha essa crítica. O que eu não concordo, mas. Eu ia perguntar, eu não sei se alguém aqui tem um pouco mais desse conhecimento da mitologia cristã, mas se alguém aqui consegue identificar esse elemento da ovelha desgarrada, né, a ovelha perdida, alguém lembra? Se alguém tiver esse conhecimento, claro, né, não estou exigindo. Tem uma passagem que fala sobre a ovelha perdida, de que Deus iria atrás de uma ovelha perdida e deixaria as outras 99. Tem esse trechinho.
E também tem outro trechinho que fala sobre pastoreio, assim, essa questão de ovelha, que é a questão do bom pastor, que fala assim, o bom pastor é aquele que vai atrás dessa uma ovelha, por mais que as outras 99 estejam ali. É que na Bíblia também já foi tratado várias vezes coisas relacionadas a pastores, já tem vários capítulos, mas é bem isso mesmo. É como se ele não. É como ele se considera tipo uma ovelha desgarrada, mas ele não quer. Ele não quer que o senhor vá atrás dele. Eu tive essa impressão. Gostei do que vocês falaram. Boa noite. Diga aí, Pedro, boa noite. Eles falaram algumas coisas aí que eu não sabia. Aí eles falaram algumas coisas e aí eu passei a entender melhor. Tem essa questão do pastoreio das ovelhas, mas tem uma coisa também que eu sei do mundo cristão, que é a questão da culpa, que ele tem esses três, vou chamar de parágrafos, porque eu escrevi uma redação agora há pouco. Mas aí no último, A estrofe. é isso, aí ele dá uma ênfase na culpa que ele sente. Eu percebi isso, não sei se Onde que tu tá dizendo? Só para eu marcar aqui. eu sou o senhor, a ovelha desgarrada. Cobraia, né? Cobraia a ovelha que é ele, está desgarrada. Não a queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Eu entendi que ele está se culpando por ser desgarrada, talvez falando que ele não merece o perdão do Senhor. Boa, gostei. Mais alguém quer falar alguma coisa? Essa parte aqui no primeiro quarteto. Porque quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Essa parte eu não entendi. Então, eu ia falar pra gente ir por estrofe, então eu já pincelo essa parte aqui para vocês. Então vamos lá. Então, já, como primeiro quarteto que o Pedro já tá falando, né? Então, então vamos já pensar aqui nesse primeiro verso. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. O que tá dizendo aqui? Sim, vamos pensar um pouquinho. Ele pecou, mas o que ele fala depois? Mas não porque pecado seria tipo. Ele fala que pecou, mas depois ele fala que não pecou mais. Então, tipo, fica uma coisa meio confusa. Eu senti isso também. E a gente já tinha visto isso em outras aulas. Qual que é o... Não precisa necessariamente falar o nome exato, mas o que significa isso exatamente? Não é contradição. Você tem uma contradição. Porque como é que ele fala que ele pecou, mas não porque é pecado, né? Então, a antítese, né? Que a gente vai ver que os poemas do Barroco eles têm muita antítese, né? Por quê? Porque reforça um pouco essa ideia contrária. Eu não entendi o pecado depois do Ei. Então, o Ei, ele nem é mais usado realmente muito hoje em dia, mas ele é um pouco essa ideia de que, né, tipo, possuo, tenho, né, ocorro, então seria equivalente, tipo assim, pequei, Senhor, mas não porque possuo pecado, porque tenho pecado, de certa maneira. É para soar, de certa maneira, estranho, porque é para reforçar mais essa contradição dele de que ele admite ter pecado, mas apesar de ter pecado, e aí continua aqui embaixo, da vossa alta clemência me despido. O vossa, ele pode dar uma confusão, mas o vossa, ele é meio que usado para você, né? Eu tô aqui, não sei se você sabe, mas uma curiosidade da língua portuguesa. A palavra você não existia na língua portuguesa, né? Ela surgiu de vossa mercê, que foi se abreviando cada vez mais e chegou de vossa mercê a você. Então, tipo, geralmente relacionado a você. Então, o que ele tá falando nesses dois primeiros versos? Senhor, eu pequei, mas não pequei. E mesmo pecando, da sua dignidade, eu me despido, né? Ai, não sei porque tá sumindo aqui. Então, o que ele tá dizendo? Que
ele não está desistindo da piedade de Deus. Porque quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Ou seja, quanto mais eu peco, mais Deus está disposto a me perdoar. Então ele começa aqui com essa antítese, né, de que ideias contrárias. Então, tipo assim, pequei e não pequei, né? Pequei, Senhor, mas não fiquei pecado, e da sua dignidade me despido, porque quanto mais eu peco, mais o Senhor perdoa, né? Então, quanto mais eu peco, mais você está empenhado a me perdoar. Então, reforça um pouco essa questão do perdão de Deus, né? Então, já percebe essa questão bem religiosa. E aí, no segundo, se basta a vós virar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja só um gemido. Então, ele está dizendo o quê? Que um pecado é suficiente para perdoar a Deus, mas só um gemido dele é capaz de perdoar, né? Essa questão de que, tipo assim, né? Apenas um pequeno gesto de Deus já perdoa o pecado, por mais impuro que ele seja, sabe? Né? Se basta a você irar com tanto pecado, né? Então Deus ele fica muito bravo com o pecado que é cometido. Abrandar-vos vem de ele se acalmar. Então ele se acalma perdoando com um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vós tem para o perdão lisonjeado. Que ele está dizendo, do mesmo jeito que eu cometo alguma coisa ruim, ele me perdoa. Então é basicamente um jogo aqui de palavras que ele está usando para poder dessas duas primeiras estrofes, ele está literalmente expondo para Deus que ele pecou, só que Deus vai perdoar ele. Segue o mesmo modelo de argumentação que a gente viu do Padre Antônio Vieira na aula passada, de que ele precisa apresentar uma ideia, e não é o exemplo que eu dei para vocês, né? Quando a gente está escrevendo uma redação do Enem que é do modelo argumentativo, você precisa ter uma ideia ali nessa redação. E como você vai convencer a pessoa que está lendo essa redação da ideia? Através de argumentos. Então, primeiro ele só está apresentando a ideia, essas duas primeiros versos. O que ele está dizendo aqui, basicamente, nessas duas primeiras estrofes? Oh, meu Deus, deixa eu tirar aqui a borracha. Pequei, mas o Senhor tem que me perdoar. E aí ele termina. E aí, tipo, Opa, calma aí. E aí, nos dois outros parágrafos, ele apresenta a argumentação de por que Deus tem que perdoar ele, que aí vocês já entraram muito bem nessa questão da ovelha desgarrada, que é basicamente isso que ele está dizendo. Deus tem que me perdoar porque eu sou uma ovelha desgarrada, e Deus não pode, tipo, me deixar para trás só porque eu sou um entre 99, sabe? Que aí tem muito isso que vocês comentaram, né, que tem a parábola da ovelha perdida, de que o pastor vai atrás da ovelha, que é uma parábola que Jesus mesmo já conta na Bíblia para poder reforçar essa ideia de que você não pode deixar ninguém para trás. Mas aí, novamente, se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Então, esse como afirmais na sacra história é basicamente ele dizendo assim, mas na Bíblia está escrito o seguinte, ele está dizendo isso. E aí, ele no final, ele apresenta, né, a ovelha perdida. Então, Deus tem que me perdoar porque existe a parábola da ovelha perdida que foi achada mesmo no meio de tanta gente. E aí, o que ele finaliza, né, ele dá um checkmate, assim, digamos, no poema, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Então, ele começa apresentando que ele pecou, Deus precisa perdoar ele, mas por que Deus precisa perdoar? Porque, assim como diz na Bíblia, tem a parábola da ovelha perdida que não foi deixada para trás, e ele é a ovelha perdida. Esse verso aqui, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, ele até serve como uma espécie, assim, de plot twist, né, no poema, porque, tipo assim, do nada ele mete essa. Eu sou a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, o que ele a gente percebe que ele é um poema que, na verdade, ele não é um poema do bem, assim, né? O Gregório de Matos, ele era bem meticuloso do jeito que ele escrevia, então ele está fazendo meio que uma chantagem para Deus. Por quê? Porque ele está expondo que ele é uma ovelha perdida e ele ainda provoca Deus como uma espécie de deboche, né? Porque ele fala assim, se a ovelha, quando volta, é perdoada, então o pastor, né, ele chama, tipo, Deus de pastor. Né? Eu sou o Senhor, então tá, eu sou o Senhor, a ovelha perdida, ponto. Cobraia é de vá atrás dela, vá atrás dela. E aí ele, tipo, meio que faz um deboche, assim, para Deus, né? Porque ele fala, e não queirás pastor divino. Ou seja, o que ele tá dizendo? E você, Deus, né, pastor de ovelhas, não perca a sua ovelha. Entendeu? Porque se você me perder, você vai perder a sua glória. Ou seja, se você perder a sua ovelha, você vai perder a sua própria glória. Então, olha só como ele realmente, o miserável foi um gênio, sabe? Tipo, a gente começa lendo achando que é só um poema assim meio, ai, nossa, como eu sou pecador, um coitadinho.
É bem difícil por conta dessas palavras assim, queirás, cobrar, e eu acho que. E o vossa também quebra bastante. Eu sei que é difícil. Mas é basicamente isso, tipo, ele realmente está fazendo uma chantagem com Deus. Sim, muito ousado. Que ele está literalmente fazendo uma chantagem com Deus. Porque ele fala, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. E não me deixe para trás, pastor, né? Ele chama Deus de pastor no sentido de deboche mesmo, de como se ele estivesse falando assim, ah, seu bonzão, né? Você que é o fodão aí, que é o pazão, né? Não perca a vossa ovelha, então não me perca, porque senão você vai perder a sua glória. Né? Então é meio que tipo assim, se você não ir atrás de mim, você não é Deus de verdade. Então, tipo, por incrível que pareça, o poema ele tem um contexto muito mais profundo do que ele aparenta. Não é à toa que o Gregório de Matos ele vai ficar conhecido como o Boca do Inferno, né? Porque ele realmente falava umas coisas bem cabulosas. E isso não é nenhum. É aquele meme do iceberg. Eu acho que essa é só a ponta do que ele já falou. Que eu vou tentar mostrar uns outros aqui pra vocês. Porque esse poema realmente, a forma como você foi desenvolvendo, quebrou completamente minha interpretação que eu tinha sobre. Não, mas eu acho que não começou errado a sua interpretação. Acho que você identificou bem essa questão. Eu acho que foi até legal você falar dessa questão da culpa cristã. Mas é que realmente sempre a gente tem que ler com um pouco mais de atenção, porque é muito mais coisa para absorver do que a gente imagina, sabe? Mas eu Porque, entendo essa dificuldade por conta das palavras. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode ir parando e na vendo as verdade, palavras com calma. foi por causa das antíteses que tem aí, que me fez ter uma interpretação diferente. As antíteses também você vai ter bastante nesses poemas, porque, novamente, né, você precisa reforçar essa dualidade que você está sentindo, né? Como se fosse uma angústia dentro de você mesmo que você precisa externalizar para fora. Então, tudo tranquilo com esse poema? Eu queria mostrar um outro aqui para vocês, que eu acho que esse pode ser mais interessante. E, novamente, você tem essa ideia de você. Tranquilo é uma palavra muito forte, mas bora, beleza. O que eu quero que vocês entendam desse poema? Mas eu acho que uma coisa tem que ficar clara para todo mundo. Vocês conseguiram perceber como ele usa essa argumentação, bem parecida com a do Padre Antônio Vieira, de você usar bem as palavras, você apresentar duas estrofes com argumentação, depois você apresentar uma ideia e no final você apresentar tipo uma conclusão do que você está dizendo? Eu acho que é isso que eu queria mais que vocês percebessem mesmo, de como esses poemas, e é um soneto, né? Então é um formato clássico, pecado, empenhado, despido, deliquido, que a gente já viu, mas que vocês entendam como ele foi bem meticuloso nesse poema realmente, e ele desenvolveu toda uma argumentação, mas você também vai encontrar temas barrocos muito fortes, né? Essa questão da religião, essa questão dele estar dividido entre pecar e não pecar. Eu queria mais que vocês percebessem isso. Tranquilo? Nessa parte que eu estou pedindo para vocês estar mais tranquilo. Ok. Então tá bom. Esse outro aqui dele eu não coloquei no slide, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, mas ele se chama Esse aqui tem título. Cadê? Há uma freira que, satirizando a delegada fisionomia do poeta, lhe chamou Pica-Flor. Então vamos lá. Se Pica-Flor me chamais, Pica-Flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, metei a flor que guardais, no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso, claro, fica, que fico então pica-flor. E tá, eu vou dar um empurrãozinho para vocês. Quando ele tá falando de pica, ele realmente tá falando da pica que nós usamos hoje em dia, tá? Que fique bem claro isso. Pera, é sério? É Ah, sério. não. É muito sério. Ai, ai, tá bom. Pedro, essa mesmo. É de pica mesmo, gente. De pênis, de pinto, do que vocês chamarem aí hoje em dia. Nossa, É eu tava literalmente pensando isso. no pica-pau aqui, um passarinho, sei lá. Então, mas tem essa jogada. Isso você já sacou, então boa. Ele tira a palavra do pica-pau e coloca o pica-flor, né? Que na verdade está mais ligado ao beija-flor, né? Mas também tem isso do pica-pau. Vamos pensar no título. Esse tem título. Quem sabe o título dá uma ajuda. Há uma freira que, satirizando a delegada fisionomia do poeta, lhe chamou pica-flor. O que ela está dizendo aqui? Que teve uma freira que zoou o Gregório de Matos chamando ele de pica-flor. É.
Tá. Então, provavelmente foi. Pode ser. Pode ter falado que ele era broxa, pode ter falado que ele tinha, sim, um pinto pequeno. Fica aí a interpretação, mas é nesse sentido mesmo do órgão sexual. Tá bom. E ainda mais se a gente pensar que você até falou isso, né, do pica-pau, mas se a gente pensar no beija-flor, são duas aves, o beija-flor principalmente, né, mas o pica-pau não, porque pode variar de espécie. Mas o beija-flor, ele é uma ave que é conhecida por ter o bico bem pequeno e fino, né, então é É, literalmente isso. acho que deu pra. Acho que a gente pegou a referência. Então, ó, se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Ou seja, se ela tá me chamando de pica-flor, então, beleza, meu apelido vai ser pica-flor. Mas resta agora saber se no nome que me dais, né? Então, ok, eu preciso saber agora que esse apelido que você me deu, metei a flor que guardais no passarinho melhor. O que será que significa esse metei a flor que guardais no passarinho melhor? Ah, colocar um negócio no negócio dela? É literalmente isso. E se ela tinha a intenção de comparar ele com o beija-flor, só que no sentido de beijar as flores? Cara, é aí que entra o pulo do gato. Que é já entre esses dois versos aqui agora. Se no nome que você me dá. Então ele fala assim: engraçado, né? Se você me chama tanto de pica-flor, então por que, que eu não posso meter no seu passarinho, né? É literalmente nesse sentido, tá? Então percebe como ele pega elementos da natureza, tipo flor, passarinho, flor que guardais, né? E ele usa isso no sentido sexual mesmo, né? Então, tipo assim, é uma provocação mesmo, né? Ele foi provocado e ele provocou de volta, né? Então, tipo assim, você tá me chamando de pica-flor, então deixa eu meter no seu passarinho aí. É literalmente isso. E aí, se me dás esse favor, né? Então, se você me deixar fazer isso, sendo só de mim o pica e o mais vosso, né? O nosso, claro, fica que fico então pica-flor. E a flor também, a flor geralmente na. Isso não é sempre, tá? Varia de lugar, mas geralmente a flor representa essa questão da virgindade, né? Mas também pode ser o órgão sexual feminino, né? Então, não, isso era muito pecado, mas, tipo assim, é literalmente essa a ideia. O Gregório de Matos, ele era realmente tipo, assim, uma pessoa que ele não tinha pudor nenhum, sabe? Tipo, quando eu falei pra vocês que ele foi o primeiro brasileiro cancelado, porque eu lembro que, eu posso estar errado no que eu tô dizendo, mas eu acho que ele já chegou a ser exilado do Brasil, porque ninguém mais estava aguentando ele. Ele ficou um tempo fora da Angola e depois ele voltou pro Brasil de novo, é porque realmente, tipo assim, ele tinha essa questão do comentário social muito forte. E eu acho que isso também entra muito na temática do barroco, se a gente pensar que ele está escrevendo uma coisa que é completamente imoral para a sociedade da época, né? Eu acho que já seria imoral até hoje, imagina para a época que era uma sociedade muito mais religiosa, sabe? Ô, Isaac, uma pergunta mais de curiosidade, assim. Por exemplo, talvez seja uma coisa muito específica. Tem aí pica-flor, esse joguinho de palavras que ele usou para falar dessa conversa maliciosa. Uhum. Essas palavras que ele usou para fazer esse joguinho eram usualmente usadas para se referir a essas coisas, né? Tipo, era uma gíria na época. Flor era usual para falar da menina, pica para falar menino, algo nesse sentido. Cara, eu vou ser bem sincero contigo, tipo, eu lembro, teve uma vez que eu acho que, é porque assim, por incrível que pareça, essas palavras elas podem soar um pouco mais, tipo, recentes pra gente, mas são palavras que são usadas há muito tempo. Inclusive, o pica, ele vem do português de Portugal, né? Eu lembro que teve até uma vez, faz um tempo já, mas eu tava lendo poemas da época em que, tipo assim, você já tinha. Eu acho que caralho, eu não vou ter certeza. Mas, por exemplo, tipo, você já tinha poemas da época muito mais antes da dele, porque esse poema é tipo assim, se a gente for pegar, vai, 1600 para frente. Você já tinha, tipo, poemas de 1400, 1500 e usando a termologia pica. De onde surgiu, fica aí a curiosidade. Eu posso pesquisar a etimologia da palavra, né, que é a origem mesmo dela, e posso trazer para vocês depois. Mas você já tinha, assim, há muito tempo atrás, essa terminologia de palavras. Tipo, é porque, assim, eu entendo, pode parecer meio recente. Nossa, tipo, as pessoas começaram a usar a pica de dos anos 2000 para frente, mas, tipo, realmente é bem antigo já. Mas eu posso pesquisar e trazer para vocês depois. Mas o que eu consigo dizer agora é isso. É realmente bem antigo. Eu lembro, eu posso até trazer para vocês depois uns poemas
escritos em Portugal na época, que você já usava isso no sentido sexual. E eu amei isso que a Sabrina complementou no chat, de que flor que guardais, né? Então, o fato das freiras viverem em celibato. Exatamente. Então, assim, ele não perdoava ninguém, gente. Eu acho que era assim, era o famoso, ele não era nem machista, nem feminista, ele ofendia todos igualmente. Então, eu acho que, deixa eu ver o que mais a gente pode perceber aqui. Se a gente pensar nessa junção de pica-flor, né? Então, a pica enquanto elemento dele, do homem, e a flor enquanto elemento da mulher e da freira, né? Então, você tem essa junção. Você tem outra antítese aí, na verdade, né? Porque você tem o poeta e a freira, né? Então, o imoral e a moral, e você tem o pecador e a religiosa. O pica enquanto sinônimo do órgão feminino e o flor enquanto sinônimo da mulher. Vocês conseguem perceber também essa antítese? Olha que interessante. Sim. Então é isso. E novamente, né, você usar as palavras de uma maneira muito, né, tipo, você usar elementos da natureza para você fazer um poema sobre órgão sexual, sabe? Então, ele tinha muito isso. A única diferença que eu acho legal também destacar para vocês, que é importante vocês saberem do Padre Antônio Vieira e do Gregório de Matos, é bastante, né? Porque o Padre Antônio Vieira não fazia poema falando de pica. Mas o Padre Antônio Vieira, ele era muito mais pautado numa noção de você apresentar um argumento, né? Então, é que eu acho que talvez... Eu vou deixar o nome da palavra para vocês, né, só por curiosidade, mas é conceptismo. O que é conceptismo? É você usar as ideias muito bem para fazer uma grande argumentação e você convencer o leitor. É basicamente isso. O Padre Antônio Vieira fazia muito isso. O Gregório de Matos, ele vai ser mais puxado para o cultismo. O que é isso? É você usar muito bem as palavras para você construir uma ideia. Só que a gente já viu também que o Gregório de Matos também apresentou boas argumentações. O Padre Antônio Vieira, ele já usou muita figura de linguagem também, então são termos que acabam até se interseccionando, ou seja, eles se juntam. Isso ficou claro para vocês? Ficou. Então tá bom. Eu vou só encerrar aqui essa parte, aí se sobrar um tempinho agora no final da aula, eu mostro mais outro poema dele para vocês. Mas eu acho que sobre o barroco é isso. Na verdade, não é isso não, porque assim, eu confesso para vocês que eu acho o barroco muito interessante assim para a gente estudar, porque foi o que eu comentei com vocês. Eu acho que embora o barroco ele seja um movimento artístico, eu acho que quando a gente pensa no Brasil, ele foi um movimento também social muito importante, porque novamente você tinha uma formação de Brasil aqui ainda, né? Tipo, você tinha pessoas surgindo, vilas, né, comunidades. Então, o barroco ele também surgiu muito para a formação do Brasil, né? E aí eu até pergunto para vocês, né? Embora já esteja aí na imagem, tipo, vocês conseguem perceber influências do barroco até hoje, assim, na nossa sociedade? Onde vocês percebem meio que isso? Uma é bem óbvia, né? Mas, vamos lá. Assim, eu consigo imaginar a catedral e essas estátuas aqui. Agora, essa daqui que tá no meio, qual é a relação com o barroco? Então, isso eu vou deixar de curiosidade, mas sim, eu acho que o fato assim principal, mas eu queria ouvir de mais pessoas, né? Vamos lá, se alguém quiser falar mais. Quando eu digo influência, eu digo em tudo, assim, onde vocês percebem hoje barroco na arquitetura brasileira, na música, na própria literatura, de repente, se vocês conhecem de repente algum cantor que traga um pouco essa questão da dualidade, filmes, queria mais abrir para o debate mesmo. Em música, aqui de música e poema eu não consumo tanto. Eu vejo isso mais em construções, em arquitetura mesmo. Porque todo lugar do Brasil você tem que ver uma igreja. Igreja, Ó, assim, ó, essa igreja mais antiga. eu já vi em igrejas, já vi catedrais também, já vi acho que em museu, não lembro. Porque tem. Eu já lembro de ter ido em um local que tinha pinturas no teto. É do barroco, isso? Sim. É, eu já fui em estruturas em. Quer dizer, depende, né? Por exemplo, se a gente for pegar, por exemplo, a Capela Sistina, que foi o Michelangelo que pintou, não é barroco, é renascimento. Não, não Mas, era Renascimento, acho que era barroco. mas se a gente, por exemplo, pegar tipo uma catedral geralmente de igreja, porque o barroco ele tinha muito isso, né? Essas igrejas meio góticas,
A catedral, eu acho que a Catedral de Santo André, que fica lá no centro, se a gente pensar fora, é porque assim, o barroco ele também surgiu num contexto muito diferente no Brasil. Por quê? Isso é importante frisar. Olha como a arte muda, né, se a gente for de lugar para lugar. Enquanto na Europa você tinha muita mão de obra, assim, muito material e muito recurso para você construir essas igrejas e tudo mais, gente, no Brasil você não ia ter isso. Até as pinturas, eu posso estar errado agora no que eu estou falando, mas aqui, por exemplo, você pega essa escultura aqui, que é do Aleijadinho. O Aleijadinho é um dos arquitetos mais famosos assim, do barroco no Brasil. Cara, ele literalmente, enquanto tipo na Europa você estava usando minerais e ferro e metal de primeira categoria para fazer essas estátuas, no Brasil você fazia com materiais muito simples, porque você não tinha recursos no Brasil. Né? Claro que você vai ter uma igreja ou outra mais bem acabada, mas no geral, tipo, todas eram muito primitivas, digamos assim, porque você não tinha o mesmo tipo de material. Olha, então, olha, percebe como a arte teve que mudar de contexto. Ou seja, se você não tem um material para fazer uma determinada coisa, você tem que fazer de outro jeito. Deus se vira, mas tu vai ter que fazer. Entendeu? Então teve essa mudança também muito forte. E eu acho que isso é importante para vocês saberem até pela mudança assim que acontece da arte, né? Mas assim, essa arquitetura aqui foi construída pelo Oscar Niemeyer. Gente, Oscar Niemeyer veio tipo muito tempo depois, barroco, 1900 para frente. Só que a gente consegue perceber uma influência do barroco, porque o barroco ele tinha muito isso de você lidar com essas cúpulas, né? Porque geralmente essas cúpulas lembram mais igreja pra gente. Então, o Oscar Niemeyer fez essa arquitetura bem mais recente, muito pautada no barroco, né? Com essa cúpula aqui. As igrejas que a gente vê. Gente, um lugar assim que se vocês forem, é literalmente barroco para cima e para baixo é Minas Gerais. Principalmente cidade histórica assim de Ouro Preto, tipo, muita igreja, muita escultura, sabe? É realmente Minas Gerais e barroco é uma coisa assim bem Bahia também, né, Salvador, por conta de ter começado lá, digamos assim. O que mais eu posso mostrar para vocês? Gente, o barroco ele influenciou muita coisa assim, tipo, não foi pouca não, sabe? Cara, eu vou ficar devendo, sabe por quê? Porque eu sou o andreense mais fajuto de todos. Eu nunca fui para Paranapiacaba. Mas eu posso trazer para vocês isso depois. Gente, juro, nunca fui para Paranapiacaba. E eu digo que nasce Santo André. Mas eu acho que Paranapiacaba ele tem traços talvez até um pouco mais coloniais do que barroco, pelo que eu já vi em fotos. Mas a gente pode pesquisar depois se tem alguma igreja histórica lá e tudo mais. O que mais? Gente, festividades brasileiras. Porque uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar com você, mas que surgiu na época do Barroco. Você literalmente tinha portugueses obrigando povos indígenas que já tinham suas religiões que eram bem diferentes, e os povos africanos, a seguirem uma religião que não era deles, né? Porque tinha uma questão de catequização também. Só que aí vai surgir o sincretismo religioso, ou seja, se você já vai ter uma mistura de raças, não vai ser diferente. Misturou raça, automaticamente você misturou a cultura, porque está tudo muito ligado. Ou seja, por que, que hoje a gente fala um português muito diferente do de Portugal? Porque teve uma mistura muito grande de línguas. A mesma coisa da cultura e não seria diferente da religião. Tanto que você vai ter muitas religiões de matriz africana, né, surgidas aqui no Brasil, por exemplo, o candomblé e a Umbanda, que assim, já existiam. Mas aqui no Brasil elas ganham um corpo muito diferente, porque você mescla elementos de religiões africanas com o cristianismo, sabe? Então, assim, o barroco serviu muito para essa questão da miscigenação mesmo, né? De sincretismo religioso. Sincretismo religioso é quando você mistura religiões diferentes e você forma, não uma coisa só, mas que você tem essa mistura, né? E aí, por exemplo, essa foto aqui que eu coloquei para vocês essa da direita, né? É o maracatu, que é uma festa bem conhecida no Nordeste. Qual que é a região mesmo? Pernambucana, Pernambuco. E o maracatu, tipo, ele tem vários tipos de festa, né? Tem várias vertentes do maracatu, mas ele surgiu através das coroações de rei do Congo, né? Que veio do Congo para cá, então você tem essa celebração de você sair pelas ruas, né? De você celebrar isso e tudo mais. Aqui na esquerda você tem o Círio de Nazaré, que é como se fosse uma romaria, né? Então, quando você leva a imagem da Nossa Senhora de Maria de Nazaré, tipo, pelas ruas e tudo mais, e é um evento, assim, muito popular, tipo, ano passado, que a gente estava saindo de um Covid, cara, levou, tipo, 2,3 milhões de pessoas pra rua. Isso acontece no Pará. Então, o que mais a gente pode dizer? Cara, eu acho que, assim, o barroco realmente influenciou muita coisa. Música também, eu acho que a gente pode pensar não só em temática, né, tipo,
temática de letra, né, de dualidade, mas como instrumentos, né. Isso já é uma curiosidade a mais, vocês não precisam saber, mas foi bem na época do Barroco na Europa que começou a surgir os primeiros corais, as músicas tonais, a divisão de voz. O órgão começou a ganhar mais popularidade, que é aquele piano gigantesco que você vê em igreja, o cavaquinho, sabe? Então, tipo assim, realmente, cara, tipo assim, para quem for estudar arte aqui ou música, tipo, vocês vão ver que o Barroco, assim, ele realmente moldou um pouco a cultura ocidental, sabe? Ele foi bem famoso. Mas isso é mais de curiosidade para vocês saberem mesmo, tá? Tanto que de recomendação para vocês, mas tá, eu vou voltar nos objetivos daqui a pouquinho, mas então de recomendações eu queria deixar essas 4 músicas para vocês. A primeira é do Caetano Veloso, que é uma paródia que ele fez. O Gregório de Matos tem um poema chamado Triste Bahia, né? E aí o Caetano Veloso escreveu uma música chamada Triste Bahia, parafraseando esse poema do Gregório de Matos. Esse segundo aqui, na verdade, é um clipe do Red Velvet, que eu acho bem bacana vocês assistirem, porque, na verdade, é uma música que pega um sample do Bach, que eu mostrei para vocês na semana passada, que virou até o hino oficial do grupo do Mar Morto. Elas pegam um sample do Bach e elas fazem um clipe, assim, com várias referências à obra de arte, então, tipo, é bem bacana de vocês verem, tipo, o clipe é realmente muito bonito. E a música também é bem interessante, porque você pega, tipo, uma música de orquestra e você transforma numa música pop. Essa música da Lana Del Rey eu não sabia, mas eu pesquisei e eu achei muito curioso. É uma música, tipo, bem barroca, porque você usa muito instrumento da época que se usava no barroco. Então, cavaquinho, instrumento de corda, essas coisas. E essa última aqui é um álbum do Baco, que também tem muito essa temática religiosa, né? Quando ele tirou as fotos pro álbum, ele posou bastante em igreja. As letras desse álbum dele também trazem muito essa questão da dualidade, você está dividido entre ideias contrárias. E eu acho que é isso. E aí, voltando nos objetivos, então, entender o processo da sátira como forma de denúncia social e de expor o que está oculto no inconsciente do ser humano, ou seja, a gente vendo o poema do Pica-Folha, a gente conseguiu perceber como o Gregório de Matos, ele fez uma piada, né, sobre pica e tudo mais, e ele fez uma espécie de denúncia social, no sentido de que ele está expondo problemas que estão acontecendo diariamente ali onde ele vivia na Bahia. Né, porque tem muito isso, às vezes, de você usar a piada como crítica, né? E compreender o processo de crítica do poeta Gregório de Matos sobre diversas insatisfações com a metrópole, né? Então, os poemas que ele escrevia que ele não estava satisfeito com a metrópole. Que a gente também já viu um pouco isso naquela outra aula que a gente analisou o poema dele que ele falou mal da Bahia. Eu acho que é isso. Tranquilo, gente? Conseguiram pegar a aula de hoje? Tá barroco tudo tranquilo? Deu. Deu Pedro, Sabrina, Angelita, Eduardo, Isabelle e Hugo. Tudo tranquilo. E aí, só para finalizar, eu também deixei umas indicações de filme. Essa música Bem Amado eu não conhecia. Quem é que canta essa? Quer dizer, Bem Amado, que eu saiba, é um filme, né? E também é uma novela. Ah, do Toquinho e do Vinícius de Moraes. Eu vou pesquisar depois. Inclusive, então, eu vou. Essa música, se eu não me engano, ela foi trilha sonora da novela, inclusive. Então, desculpa, eu tô fechando aqui, tá? Eu já vou descer. Gente, desculpa, vai fechar aqui a faculdade também, mas. E aí, de indicação de filme para vocês, eu trouxe esse filme aqui religioso, que ele é bem interessante. Ele não é um filme religioso assim cristão, mas ele é um filme sobre um padre, que ele tá meio dividido entre a vida dele e tudo mais, é bem interessante, chamado Fé Reformada. Tem o documentário do Aleijadinho. Eu esqueci de colocar também, mas um filme bem interessante para vocês pensarem nessa questão do barroco é o Batman, que lançou em. Qual foi esse? Foi o último Batman que saiu, mas é o de 2022. Que, cara, eu assisti. A primeira vez que eu vi aquilo no cinema, eu falei, mano, isso aqui é muito barroco. Já é um Batman meio dividido, né? É um Batman meio fudido, né? E aí, tipo, ele vive a mansão que ele vive, tipo, é uma coisa bem barroca, assim, bem cheia de contraste, de luz. É uma mansão, a mansão Wayne bem antiga. Eu achei bem interessante. Então, se vocês quiserem depois dar uma assistida. Mas, gente, eu acho que por hoje é isso. Se alguém quiser indicar mais alguma coisa, eu vou colocar essa como é que é? Que o Pedro colocou aqui agora do Toquinho do Vinícius de Moraes. Mas então, tudo bem, gente? Tranquilo? Então, acho que por hoje é isso. Acho que eu consegui acabar no horário. Então,